novo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enfim, chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Só a igreja, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora e será para sempre. Graça, misericórdia e paz do nosso Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e seja com todos vocês. Com teu espírito. Bendito seja o Senhor, que perdoa todos os nossos pecados. Amém. A sua misericórdia dura para sempre. Queridos, hoje é o terceiro domingo da Páscoa e a gente está tendo a honra de celebrá-lo aqui juntamente com a criação, com louvor que toda a criação eleva ao Senhor todos os dias. E a gente precisa ser lembrado disso. O louvor que os nossos bebês, que os nossos corpos, que a nossa biologia, o louvor que a criação, que os animais, os vegetais e tudo mais que existe nesse mundo oferece ao Cordeiro, a partir de quem tudo foi criado e também a partir de quem tudo foi resgatado, foi restaurado, foi redimido. Queridos, vamos celebrar isso com toda a alegria do nosso coração. A Páscoa, o Senhor nos deu para que fôssemos consolados da tristeza, da morte, da depressão, do inferno, do pecado, de tudo mais que nos afligia, que nos atrapalhava. Jesus ressuscitou para construir um mundo novo e para que nós fôssemos ministros desse mundo novo a esse mundo velho e nele pudéssemos transformar e trazer a realidade sendo parteiros de uma nova criação.
Eu convido você hoje a celebrar isso com toda a alegria que existe no seu coração. Amém? Enquanto está rolando o culto, fique à vontade para tomar um cafezinho. Né? Não tem muito visitante aqui, mas a gente precisa lembrar isso. E sinta a graça de Deus no cuidado que você tem recebido dessa equipe aqui da cozinha, né? No cheirinho do café, nos cheiros que vêm aí da floresta, charuto, né, irmão? E, enfim, às vezes até dos querosene aí, das pessoal pintando cadeira. Enfim, caras, sinta a graça de Deus nisso tudo. Deus te deu essas papilas gustativas, te deu capacidade de sentir cheiros, te deu capacidade de experimentar coisas, o toque, para que você pudesse experimentá-lo em todas essas coisas. No friozinho da manhã, no prazer de ter o corpo banhado por águas, de ver aqueles animais ali tão lindos, tão belos. Cara, deixe Deus falar e tocar você, à medida que você contempla toda a criação de Deus. Amém? Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto. Purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Santo Espírito, para que Te amemos com perfeição e dignamente engrandeçamos Teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Escutai o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro mandamento é este: ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a si. Não há nenhum outro mandamento maior do que estes. Nestes dois mandamentos consistem toda a lei e os profetas. Oremos juntos. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Humildemente confessemos os nossos pecados a Deus Todo-Poderoso, o quanto não temos amado a Ele acima de todas as coisas e o quanto temos deixado de amar o nosso próximo como nós mesmos. É disso que seremos cobrados no dia do juízo, e é a isso que Ele te convida hoje. Esqueça os detalhes e vá pelas vias de Jesus. Aprenda a amar a Deus, porque amando você não erra. Nos arrependamos das nossas faltas em amor. Se você que pode se ajoelhar, se ajoelhe. Você que quiser, só incline sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Misericordioso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós confessamos que temos pecado por pensamentos, palavras e obras. Nós não temos Te amado de todo o nosso coração, nem amado a nosso próximo como nós mesmos. Em Tua misericórdia, perdoa quem temos sido, ajuda-nos a emendar quem somos e dirige o que seremos, para que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e humildemente caminhemos contigo, ó nosso Deus. Amém. Coloque-se de pé. Estenda suas mãos assim. O Deus Todo-Poderoso, que perdoa a todos os que sinceramente se arrependem, tenha misericórdia de vós, vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, e vos confirme e fortaleça em toda bondade, e vos preserve
na vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abre os nossos lábios. E proclamaremos os teus louvores. Dai-nos a alegria da tua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será para sempre, pelos séculos sem fim. Amém. Aleluia. Senhor, assim como a nossa oração a Ti sobe nessa manhã, que Teu Espírito desça sobre cada um de nós e nos conduza como comunidade ao Teu louvor. Recebe nossa adoração, nossa humilde adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Toda a solidão, e ela vem dizer: de madrugada ressurge. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, a sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio, esse anjo a questionar, porque procuram entre os mortos quem vivo está. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Quando Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele reina em mim.
Assim como o sol nasce todos os dias pela manhã, o nosso Deus, Ele é a nossa estrela da manhã. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Pera aí, irmãos, vamos só voltar aqui, porque o tom aqui deu errado. Perdão, irmãos. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Leituras. Meus irmãos, vamos fazer a coleta dessa semana. Se quiserem acompanhar, já está no nosso grupo de devocionais. Coleta da terceira semana da Páscoa. Pai Todo-Poderoso, em que em tua grande misericórdia alegraste os discípulos com a visão do Senhor ressuscitado, dá-nos tal conhecimento da tua presença conosco, para que sejamos fortalecidos e sustentados por sua vida ressurreta, e te sirvamos continuamente em justiça e verdade, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nesse momento também queria orar pelas nossas crianças. Não vamos ter o trenzinho hoje, mas vamos estender nossas mãos e abençoar os nossos pequenos. Amém? Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, sê com as nossas crianças, ó Pai. Que os seus cuidadores, Pai, os seus pais e todos nós que estamos aqui comprometidos a criá-los, ó Pai, diante de Ti,
possamos conduzi-los no caminho correto para Ti, Senhor, e que eles cresçam em graça e misericórdia. Amém. Meus irmãos, vamos para as leituras de hoje. A primeira leitura se encontra em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adepto do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem está perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver, em visão, alguém que se chama Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que recupere a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui, em Damasco, eles têm plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse a Ananias, vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saul, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois, alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que haviam em Damasco, e logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, as graças a Deus. A segunda leitura de hoje se encontra na carta de João, chamada Apocalipse. Apocalipse a partir do capítulo 5, a partir do verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vi e ouvi a voz de numerosos anjos em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram miríades de miríades, milhares de milhares, e proclamavam com voz forte, o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que aí se encontra, ouvi dizendo, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres vivos respondiam, Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Essa é a palavra do Senhor. Nos graças a Deus. Nos coloquemos de pé para a leitura do Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão de toda a humanidade.
Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que vós apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu a eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Jesus respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Senhor Jesus, fala com a gente. Esse tempo todo que estamos aqui, Senhor, fala conosco. Tem misericórdia de nós. Por meio da exposição da Tua palavra. É o que eu te peço hoje. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Podem se assentar, meus amigos.
Queridos, as leituras desse dia nos colocam diante de um tríplice testemunho do Cristo ressuscitado. É engraçado, né? Por que isso é tão importante para nós cristãos, né? Por que isso é tão importante para os evangelhos, saber que Jesus ressuscitou? E foi importante demais. E os discípulos fizeram questão de reforçar isso sempre nos seus evangelhos. Olha, ele ressuscitou sim. Ah, é verdade, ele ressuscitou nos nossos corações, como alguns dizem por aí até hoje. Não, ele ressuscitou em carne e osso. Ele entrou na casa, ele mandou a gente tocar. Ah, ele pode se materializar, é verdade. E aí eles insistem em dizer, não, ele ressuscitou de verdade. E ele comeu com a gente. Ele pediu coisa para comer para mostrar que não era um espírito. E a fé cristã, nesse sentido, confronta toda forma de espiritualismo que tenta buscar uma fuga gnóstica dessa realidade, acreditar num Cristo ou num mundo espiritual afastado dessas coisas concretas que nós vemos nesse mundo. A fé cristã não está desligada da concretude da realidade. Antes, Cristo ressuscitou para poder redimir a concretude da realidade. De modo que não dá para você ficar sublimando as coisas e dizendo, olha, eu acredito em Jesus, um Jesus assim, assado. Não, peraí, olha, Jesus é concreto. Jesus se apresenta nas Escrituras de um jeito e a gente precisa aprender a reconhecê-lo tal qual ele se revela nas Escrituras. E não é tal qual a minha exegese ou a minha teologia bíblica diz, mas é tal qual ele se revela. Mas não somente na Escritura, mas também no partir do pão. É assim que é uma das nossas coletas do livro de oração comum. Que nós possamos te conhecer tal qual te revelas nas Escrituras e no partir do pão. E como é que ele se revela na Escritura e no partir do pão? Como um ser humano concreto. O Deus que se fez carne. As promessas que ele tem para mim e para você não são de uma vida após a morte. O cristão não é que ele não crê na vida após a morte. Mas o negócio do cristão é com a vida após a morte. De que adianta saber que nossos antepassados foram para o céu, estão lá brilhando, viraram estrelinhas, como a gente costuma dizer para as crianças? Não. A esperança cristã é uma esperança viva. Por causa de Jesus ressuscitado, nós cremos numa ressurreição. De modo que os nossos entes queridos que passaram, estão com Cristo agora na glória, um dia os veremos face a face, tocaremos neles. E nós também seremos ressuscitados com eles. Por causa da fé na ressurreição daquele que ressuscitou primeiro, daquele que é, como diz a Escritura, o primogênito dentre os mortos. Então Jesus não ressuscitou para te dar esperança, otimismo simplesmente. Jesus ressuscitou para ressuscitar a sua fé e para que você tivesse força, clareza, certeza da concretude que é o Evangelho. E também isso nos ajuda a não lidar com a igreja e com as coisas de Deus como se fossem assim, o importante é o espiritual. Não, olha, Jesus redimiu essa criação quando ele ressuscitou. Ele está preocupado com a concretude dela. E quando você desenvolve um tipo de teologia que para você tanto faz o tanto de emissão de carbono, que está tudo bem, e aí você vota assim, e aí você apoia assim, você trabalha assim para você estar tudo bem, você está se esquecendo da concretude do Cristo que ressuscitou. O Deus encarnado ressuscitou dos mortos. E a intenção dele é ressuscitar toda a sua criação, que lá no livro de Apocalipse está glorificando a Deus
em comunidade, conjuntamente, a criação inteira lhe dando glória, reconhecendo que ele é o Cordeiro. E o Cordeiro ali é a imagem de alguém que criou todas as coisas, mas que também, por meio do seu sangue, redimiu todas as coisas. Você está entendendo isso? Você entrou na fé cristã, não foi para se sentir feliz, para se sentir agradada. Você entrou na fé cristã para assumir no corpo de Cristo pessoas que talvez você não goste, com ideias que talvez você não goste, com culturas que talvez você não goste. Cristo ressuscitou e assumiu a humanidade, a sua carne, morrendo na cruz para salvar essas coisas e ressuscitando para poder justificar todas essas coisas. É por isso que não dá para a gente lidar com a igreja, lidar com a fé, lidar com o evangelho simplesmente de um ponto de vista assim, o importante é a salvação da alma e aí está tudo certo. Como houve uma grande discussão entre teólogos evangélicos alguns anos atrás, no Pacto de Lausanne. Ao final, graças a Deus, eles tiveram um consenso. Mas tinha um grupo de um lado defendendo, olha, o evangelho é sobre salvar as almas. Se a gente puder ajudar, beleza, mas o importante do evangelho é salvar as almas das pessoas. As pessoas não estão precisando de comida, elas estão precisando de salvação. As pessoas não estão precisando de roupa, elas não estão precisando de ajuda material, elas estão precisando de salvação. E a gente entra em um forte desequilíbrio com aquilo que os apóstolos, depois da ressurreição, começaram a compreender o evangelho. Como o apóstolo Tiago, por exemplo. Não dá para você virar para o teu irmão que está com fome e dizer, vai em paz, Deus te abençoe. Aceita Jesus, viu, que senão você vai para o inferno. Assim que a gente costuma fazer. Ou pelo menos assim que a gente aprendeu. Mas o evangelho de Jesus entende que Jesus encarnou aquele pobre ali. Pior, Jesus está naquele pobre ali. Pior para quem não levar isso a sério. Jesus está ali, naquele que está necessitado. Jesus está naquele que é faminto. E aí, como é que eu vou fazer? Jesus está encarnado, eu não posso simplesmente ignorar. É lógico. Muitos outros entenderam que o evangelho é completamente o contrário disso. O evangelho é só ação social e a gente se esquece. Não, peraí. Jesus é divino e é humano. É espírito e é corpo. É Deus encarnado na integralidade do ser. De modo que tudo isso é importante. E se você ignora uma dessas duas coisas, você está entendendo o evangelho errado e você está vivendo o evangelho do seu jeito. Mas está na hora da gente aprender a conhecer Jesus do jeito que ele se revela na Escritura e no partir do pão. Na experiência da igreja ao longo da história. E aqui, nesses textos de hoje, nós estamos diante do testemunho tríplice do Cristo ressuscitado. Primeiro, no lago de Tiberíades, no Evangelho de João. No Evangelho, na leitura de Atos, não sei o que houve, mas eu tinha me preparado para falar sobre o protesto de Pedro diante do Sinédrio. É o que a Igreja Católica Romana está lendo hoje. E tem uma divergência de lecionários aí. Mas, de qualquer modo, a mesma coisa acontece no testemunho do Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo. Melhor ainda, um apóstolo que tinha perseguido o povo de Deus e diante de quem Jesus fala assim, olha, você sabe quem eu sou? Eu sou aquele a quem você persegue. Ou seja, na medida em que você persegue a igreja, você está me perseguindo. Eu sou aquele a quem você persegue. Pensa numa coisa dessa. Olha o testemunho do ressuscitado aqui, dizendo para Paulo uma teologia que ele vai levar muito a sério depois, que é a teologia da união com Cristo. Mexer com você é mexer com o corpo de Cristo. Mexer com você é mexer com Jesus, porque ele te assumiu, ele se encarnou para encarnar quem você é. E aí, quando Paulo se levanta dali, ele é exposto ao evangelho através de um cara que morria de medo dele, Ananias, e o cara prega para ele, e assim que ele recebe esse anúncio da salvação e é curado da sua cegueira, que é também uma referência à cegueira espiritual dele, buscando ser zeloso com Deus
diante de todas os mínimos detalhes da lei, sendo um fariseu, um zeloso, um santo, Deus falando, olha, você é um santo cego, você precisa enxergar. E a partir daquele momento que as escamas caem dos olhos dele, Paulo muda a sua teologia completamente. E ele sai dali e começa a anunciar em todas as sinagogas o testemunho de Jesus, o Cristo. Testemunho. Não sei se você sabe, mas na Bíblia, no grego, a palavra testemunho tem a ver com martírio. Testemunha é mártir. Todos os mártires que morreram por conta de Jesus, eles estavam dando o seu testemunho de fé no ressuscitado ao mundo. Para mim, a morte é uma coisa tão pequena que eu estou assim desprezando ela. Porque eu estou anunciando um Cristo ressuscitado que tem um poder muito maior do que a morte. Isso moveu a igreja ao longo dos séculos, meus irmãos. E nós temos também um testemunho do ressuscitado na visão profética da glória do Cordeiro, pelos quais eu queria passar rapidamente com você. A primeira visão do ressuscitado aqui, é claro, a igreja acredita que, para além dessas 3 aparições, Jesus apareceu muitas outras vezes para os discípulos. Mas essas 3 o apóstolo João segura e fala, eu quero falar sobre essas. Os eventos que aconteceram ali. E nessa primeira, eu classificaria como um encontro de amor. E na verdade, todo o testemunho do ressuscitado ao longo da história sempre foi um testemunho de amor. É Cristo testemunhando a ressurreição para os discípulos e os discípulos testemunhando da ressurreição de Jesus para o mundo. Jesus não se revela para você à toa, ele quer que você revele ele para o mundo. A partir do momento que ele se revela a você, na Escritura, no partir do pão, no batismo, agora cabe a você se juntar aos seus outros irmãos nessa missão e ser fiel nela. O encontro de Jesus com os apóstolos no mar de Tiberíades, que na verdade era uma lagoa gigante, Pedro, impelido pelo amor que ele tinha por Jesus, e é engraçado porque o discípulo a quem Jesus amava é o primeiro a reconhecê-lo. É claro, né? João fala assim porque ele queria falar dele mesmo. E ele queria falar dele mesmo como o discípulo que mais amava Jesus. Mas ele sabia que seria muita prepotência. Então ele já coloca assim, não é ele que me amou, não é eu que amei a ele, é ele que me amou primeiro. Então eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Então ele fala de si assim, o discípulo a quem Jesus amava reconhece primeiro. Cara, é o Senhor. Você não está vendo que está repetindo a mesma cena que aconteceu há 3 anos atrás? Ele falou com a gente que a gente tinha pescado a noite toda, ele mandou jogar a rede do lado direito, e aí a gente pescou um monte de peixe, agora a gente não está mais conseguindo carregar, e falou a mesma coisa. Parece que eles têm uma certa miopia assim, para entender a realidade dessa nova criação, não parecia Jesus, mas nos atos é o próprio Jesus. Às vezes a gente tem essa dificuldade hoje em dia. A igreja que você vê, imperfeita, talvez um pouco diferente do que você esperava, não parece com Jesus que você achava que era. Mas quando você vê os atos, você diz, cara, é Jesus sim. Quem teve muita experiência aí com igrejas alternativas, viu isso mais ainda, né? Evangelho pregado a hippies, evangelho pregado a pessoas metaleiras, roqueiras, pessoal do headbanger, né? Quando começou a caverna de Adulão aqui em Belo Horizonte, as pessoas olhavam e falavam, não, isso não parece com Jesus que eu acredito. Mas quando começavam a olhar as atitudes daqueles caras, renunciando o pecado, praticando justiça, anunciando o evangelho, essas pessoas se dobravam e diziam, olha, eu não posso negar, é Jesus. Ali rolou mais ou menos a mesma coisa, Jesus está fazendo os mesmos atos que ele fazia antes, eles dizem, cara, é Jesus, tem certeza. E aí quando o discípulo, é interessante isso, porque o discípulo a quem Jesus amava e que amava Jesus, ele reconhece primeiro. Quanto mais você o ama, mais você o reconhece. Nas realidades mais difíceis que você possa imaginar. Quanto mais você o ama, mais você o percebe nas coisas. Quanto mais você o ama, e eu acho isso interessante. A Priscila, eu me casei com ela porque ela ama muito Jesus. E Jesus é incondicional para ela. E anos atrás, eu via os testemunhos dela.
fazendo seus devocionais e contemplando um Jesus que ela amava demais de coração e que eu amava muito com a minha racionalidade. Mas ela era muito mais agraciada do que eu, olhando assim nos seus devocionais. Ela olhava para o chão e via a poeira, aí Deus falava com ela através da poeira. Eu olhava para as árvores e Deus falava através das árvores, caindo, as folhas, aquela coisa toda, e eu assim, ó Deus. Ela falou num negócio mó doido e eu não... Por quê? Porque eu queria acessar muito com a minha racionalidade. E ela, pelo seu amor, experimentava Cristo, mais do que eu. E eu acho isso maravilhoso. Porque o discípulo a quem Jesus ama, reconhece primeiro. E aí ele fala com o outro a quem Jesus tinha dado o cajado. Fala, Pedro, é Jesus. E aí ele fala, nossa, tô peladão, que tal... Junta lá as suas vestes, que ele estava pescando e tal, fica mais fácil lá para poder pescar. As vestes vão ficando pesadas com os açoites da água e aquela coisa toda. Não consegue pescar nada. E aí, de repente, pula na água com roupa e tudo. E sai ao encontro de Jesus. Ele é um cara agora entregue a Cristo. Ele está doido para ver o Jesus que ele negou e que, de repente, ressuscitou e falou com eles em vários momentos. O amor dele está só crescendo por Jesus, mas ele tem uma ferida que ainda não foi tratada. Muitos de nós somos assim também. E eu gosto de passar pelo texto aplicando já de uma vez, para não chegar no final e fazer um monte de conclusão. A gente tem muita ferida não tratada na nossa relação com Jesus, e com Jesus através do corpo de Jesus, que é a igreja, e a gente precisa tratar essas coisas do jeito que ele ensina a tratar. E ele corre, ele vai nadando, cheio de amor por Jesus, e impelido por esse amor, Pedro é o primeiro a correr ao encontro de Cristo. E esse Cristo examina o seu amor por ele. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, você sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. É engraçado que ele usa a palavra cordeiro e ovelha aqui, por quê? Porque Jesus é o primeiro cordeiro. Tem gente que fala assim, não, igreja gosta de rebanho. E ovelha é uma palavra muito boa para isso, né? Porque é rebanho, sai tudo seguindo a mesma pessoa. Tá. Mas no caso de Jesus, ele é o primeiro cordeiro. Ele é a primeira ovelha. Ele não é um cara tirano, governando um monte de ovelhas, não. Ele é uma ovelha governando ovelhas. E o governo nesse reino que ele estabelece, ele é estabelecido a partir do amor, do serviço pelo próximo. Ele é a ovelha que se entregou acima de tudo para salvar as outras ovelhas. E ele está transformando vários bodes em ovelhas por aí. E aí ele está dizendo para Pedro, Pedro, você me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Ensina eles a serem ovelhas. Ensina eles que o caminho cristão é o caminho do cordeiro. O cordeiro que foi morto para a vida do mundo. E vocês vão ter que ser mortos pela vida do mundo. Isso é testemunho, isso é amor. A palavra-chave hoje é testemunho. Cristo está se testemunhando para mim e para você. E o testemunho, ele acontece no amor. Na hora que você se entrega, na hora que você se doa, na hora que você entrega seu sangue. É disso que a palavra testemunho tem a ver. Você costuma ser um testemunho de Cristo? Uma testemunha de Cristo, fiel? Como é que a gente avalia isso? Qual o critério para a gente avaliar se alguém é testemunha de Jesus de fato? É quando parece mais com ovelha. Tem gente que parece mais com bode. Tem gente que quer parecer mais com boi. Tem gente que é mais parecido de boi, principalmente, né, Caio? Fica parecendo boi, assusta a Edivane e faz sair correndo. Ai, Deus. Tem gente que quer parecer com um monte de coisa, jumento, burro. Quer parecer com, sei lá, cachorro. Mas para a gente saber se alguém é discípulo de Jesus mesmo, a gente tem que saber se essa pessoa é ovelha. E ovelha é um bicho que existe só para os outros. Sabe? Não é para ornamentar. Ovelha existe para ser abatida. E naquela época mais ainda, ou era abatido para comer, ou era abatido para servir de sacrifício. Ou era tosquiada para pegarem a lã para fazer uma roupa de frio.
para o tempo frio, que lá era todo dia. Né? De dia um sol escaldante, de noite um frio de rachar os lábios. É assim. Então, as ovelhas existiam para isso. Ela existe para o outro. Você quer ser ovelha? Porque assim, talvez várias religiões e seitas por aí, que talvez queiram que você ande de laranja e seja uma coisa assim, querem que você seja um lobo, um leão, que você ruja. Mas você está preparado para ser ovelha? Está preparado para ser para o outro? Está preparado para a sua pele servir de lã para aquecer os outros? Pedro está recebendo a visão de Jesus aqui sobre o que é discípulo de verdade. Ele está falando, olha, você está sendo chamado não só para ser ovelha, eu quero que você apacenta as minhas ovelhas em meu nome. É eu que vou estar apacentando através de você. Elas vão morrer, mas olha, você vai morrer mais ainda. E para não deixar Pedro assim se achando, agora eu vou ser o mestrão das ovelhas, ele fala assim, deixa eu te falar mais ou menos como é que você vai morrer. E ele já fala com Pedro sobre a morte dele. Ao invés de falar, Pedro, eu vou abrir o mar na sua frente, e se o mar não se abrir, você vai andar em cima da água, Pedro. Não. Jesus vira para ele e já começa a falar sobre como ele haveria de dar testemunho da vida de Jesus a partir da sua morte. Interessante isso. E por fim ele vira, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica todo constrangido, Jesus, você sabe de tudo, eu sei que você sabe de tudo, você sabe que eu te amo. E ele fala mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas. Essa é a missão de amor que Jesus está dando para ele. Apacenta. Não sei se você sabe, mas a função pastoral, a função de liderança na igreja, deveria ser vista com honra. Não porque o pastor é alguma coisa hierárquica acima de alguém, mas porque ele é chamado a servir mais ainda do que os outros. E no reino de Deus, a autoridade tem a ver com serviço. Se um pastor foi colocado para cuidar de você, valorize isso. Que ele está aí para poder se humilhar, está aí para poder chorar, está aí para poder perder noite de sono enquanto você descansa. Está aí para perder saúde enquanto você tem saúde. Eu não estou falando nada novo aqui não, o apóstolo Paulo falava isso com os coríntios. A gente está jejuando para vocês conseguirem ficar felizes, ficarem seguros, ficarem saudáveis. A gente está sofrendo para que vocês não tenham que sofrer. A gente está fazendo tudo por vocês. Então segura a onda, valorize isso. Valorize atividades pastorais, valorize pastores e padres que você conhece, que servem o povo com a palavra de Deus. Porque nós estamos aqui para isso. Mas acima de tudo, se mirem no exemplo deles e saibam que vocês também são ovelhas. Eles também são ovelhas. E o nosso chefe superior, o nosso mestre, é a primeira ovelha, é o primeiro cordeiro, o que foi morto para a vida do mundo. E é interessante porque Jesus sempre ama primeiro. E ele sustenta a missão dele em amor. Ele chama os discípulos para a praia e pergunta, vocês têm coisa para comer? Não. Joga a rede do lado direito. Aí ele já sustenta a pesca deles. Mas quando eles chegam, Jesus já está com peixe lá no fogo. E já está com pão. Você fica assim, por que Jesus fez eles dar o trabalho de pescar? Ele podia ter... Não. Isso nos diz algo. Olha, eu amo vocês. Eu quero que vocês participem na minha missão de amor. E ele fala assim, tragam aqui alguns peixes que vocês pescaram. E aí você tem ali os peixes que Jesus pescou e os peixes que eles pescaram. E mesmo assim, não pelo esforço deles, mas por causa de Jesus. É assim que é a nossa vida, meu irmão. Você constrói em cima do trabalho de Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, o pedreiro trabalha em vão. Se ele não estiver vigiando a cidade, a sentinela, a guarda, o vigia, a guarda municipal, trabalha em vão. Nós só podemos trabalhar em cima do que ele está fazendo. Lógico, tem muita gente querendo trabalhar em direções completamente opostas àquilo que Cristo está fazendo. Mas o trabalho nosso, a nossa missão, é trabalhar em cima do trabalho de Cristo. E ele chama esses discípulos, tragam uns peixes aí que vocês trouxeram. Eu quero o esforço de vocês participando na minha ceia. É engraçado porque quando Jesus, na primeira vez, aparece para os discípulos andando sobre as águas, como o apóstolo Luiz falou aí ontem,
Zoeira, foi mal. Como o Luiz estava falando aí com a gente ontem, né, Jesus vai andando sobre as águas e tal. Ele está passando para a gente uma imagem de um mundo turbulento. E ele está no barco. A barca é sempre uma representação da igreja nos evangelhos. Então, Jesus está no barco com seus discípulos. E se ele está no barco, está tudo certo. Mas agora, Jesus não está mais lá na água com eles. Jesus está ali na glória da beirada e vendo eles batalharem lá no mar da vida, nos problemas que estão alcançando, na dificuldade de pegar peixe. E de lá, da praia, que talvez a gente possa associar aqui à ressurreição, ao banquete do Cordeiro, ele está direcionando, façam isso. O Espírito está com vocês agora. Façam isso, eu não preciso estar aí, vai lá, façam. Na verdade eu estou aí, através do Espírito. Faça, e eles fazem, e a coisa acontece. Isso é uma imagem das nossas vidas. Olha, é o Senhor, cara, eu amo o Senhor, eu vou dar a minha vida por Ele. Pedro é batizado na morte naquele lugar, né? Ele se enfia dentro do mar da vida e se entrega e chega ali com Jesus, na beira da praia. Enquanto isso, os outros discípulos estão trazendo as peixes, estão trazendo as redes cheias de peixes. Enquanto muitos outros cristãos já atravessaram o mar da vida e estão agora com Cristo na sua glória, nós ainda estamos aqui puxando essa rede cheia de peixes. E um dia nós vamos chegar na glória também. Mas nós estamos sendo auxiliados por Cristo através do Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina a lidar com o mar da vida, com as dificuldades que enfrentamos cada dia de nossas vidas. Você está entendendo? Pedro chega lá e Jesus fala, olha, traz aí aquilo que vocês pescaram. Eu já preparei um banquete aqui, vamos sentar e vamos comer juntos. E é ali que ele confronta Pedro, curando ele da tríplice negação de Cristo antes da morte. E agora Pedro é curado através das palavras de Jesus. Meus amigos, talvez seja lá, e só lá, que está o nosso consolo, na ressurreição dos mortos. Quando nós chegarmos lá na beirada da praia, quando a gente atravessar o rio, é uma figura interessante para a morte, né? Talvez seja só lá depois da morte, que a gente vai ser consolado de todo esse sofrimento que temos aqui. Ou talvez só lá na ressurreição, porque talvez a ressurreição vá acontecer antes de você morrer, se Deus quiser. A gente quer apressar isso o máximo. E se isso acontecer antes, Cristo vai te ressuscitar primeiro. Cristo vai ressuscitar os que morreram nele primeiro, e depois você vai ser ressuscitado. Um corpo glorificado, podendo ver o que outros olhos não viram. E você vai para o grande banquete de Cristo, na beirada da praia da vida. E é falando a respeito dessa glória, desse amor, desse testemunho, que eu queria lembrar você dois outros testemunhos. O testemunho de Paulo no mar da vida, anunciando Jesus. Ele testemunha, o barco naufraga, isso vários anos de missão. O barco vai naufragar, ele vai sair do barco e falar, Deus, eu estou fazendo a missão, por que tu está fazendo isso comigo? Está acabando com a minha vida. E aí ele chega na praia e fala, não, graças a Deus, Deus me deixou nadar e não morrer na praia, agora eu estou aqui. E ele chega na beira da praia e vai puxar umas palhas para poder se aquecer. E aí vem uma cobra e pica a mão dele e ele fala, Deus, por quê? Eu estou fazendo a missão. Quantas vezes a gente não questiona Deus por isso, né? Pô, Deus, eu estou fazendo tudo certinho e agora acontece isso. Por que o Senhor está indo na contramão do que eu estou pedindo? É isso que Paulo está enfrentando. Mas ele enfrenta isso com esperança. É diferente de quem enfrenta isso de qualquer jeito. Eu imagino quão difícil é enfrentar isso sem esperança. De uma perspectiva ateísta. Ou de qualquer outro tipo de experiência, de esperança escapista. Não, um dia eu vou sair desse mundo. Muitos evangélicos vivem isso, inclusive. Mas não. Paulo está enfrentando isso porque o Cristo ressuscitado apareceu para ele. E ele tem certeza do que ele viu.
E ele vai anunciando aonde ele vai, que Jesus é o Cristo. E ele continua fazendo essa missão o tempo inteiro. E o galo está aí para te lembrar de Pedro. Nega Jesus não, irmão. E por fim nós temos o testemunho do ressuscitado, na glória do Cordeiro. O testemunho, o martírio diário da igreja militante, que está aqui na terra, no mar da vida, sempre imperfeito, tá? O seu testemunho nunca vai ser perfeito. Mas esse testemunho imperfeito, ele se une ao testemunho da igreja triunfante, que já alcançou a glória do Cordeiro lá no céu. E eles cantam em voz alta a glória do Messias ressuscitado, a glória do Cordeiro. E junto com toda a criação eles cantam: digno é o Cordeiro que foi morto. O Cordeiro cósmico. O Cordeiro a partir do qual tudo foi criado. E a partir de quem tudo agora foi restaurado. É a partir desse Cordeiro que é a nossa redenção. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza. Lógico, ele não está precisando de dinheiro lá não. É de receber o poder sobre todas as coisas. A riqueza da nossa cultura, da nossa arte, de tudo que temos e somos. De receber a riqueza, de receber a honra. Honra ao mérito. Ele é merecedor. Toda a glória e toda bênção, todo bem-dizer seja a esse Cordeiro que tudo criou, que tudo resgatou. E o testemunho é cósmico ao Cordeiro cósmico. Cósmico que significa total, universal, né? É o testemunho do mundo inteiro, por meio de quem é a existência do cosmos. Aqui nós vemos que todas as criaturas, em cima no céu, embaixo na terra, em todos os lugares, tudo que é criado, criatura é isso, tudo que é criação. De modo que até as pedras, a física, a química, a biologia, os animais, os homens, mulheres, crianças, as culturas, as políticas e tudo mais que existe, está unindo a uma só voz para louvar o Cordeiro cósmico. O Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. E eles dizem juntos: teu é o reino que nós esperamos. Teu é o reino que nós estamos parindo aqui nessa terra. Teu é o reino, ó Cordeiro. Teu é o poder e tu é a glória pelos séculos dos séculos. Nós somos convidados a unir-nos hoje a esse louvor universal. Ao rei que conquistou o seu reinado pelo sacrifício e pelo serviço, pelo amor. É o rei de amor. Isso não deve ser feito só com línguas, com gestos de adoração, levantar as mãos, falar glória a Deus, Jesus é rei, nós te amamos. Não, isso deve ser feito com vidas inteiras, sendo entregues como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Com obras que você faz, se unindo ao corpo místico de Cristo nessa terra. Esse é o símbolo da ceia. O Cordeiro está te esperando para uma ceia eterna. Mas ela começa aqui agora. Onde eu e você estamos oferecendo a Deus, juntamente com o sacerdócio real de Cristo. Cristo está se oferecendo a Deus como Cordeiro. Nós nos juntamos a Ele como corpo místico do Cordeiro e nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus através do pão eucarístico. O pão da ação de graças. A igreja vive como cordeiros de ação de graças. Cordeiros que se entregam pelo outro. Este é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue derramado por vocês. Eu convido vocês hoje a essa ceia, meus irmãos. Convido vocês hoje a se entregarem como um sacrifício vivo, de modo santo e agradável a Deus. A começar do pão eucarístico que entra na sua boca e te torna um com todos os seus irmãos espalhados pelo mundo. Que você ama, que você não ama, que você concorda, que você não concorda. Todos eles unidos juntamente com você e com toda a criação. Em Cristo, com Cristo e em Cristo. Toda honra e glória te sejam dadas, ó Pai onipotente.
dando glória a Deus nas alturas, nós unimos as nossas vozes hoje. Se coloque de pé e vamos orar. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus, o Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Com fé e confiança, oremos ao Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Essa oração que eu quero convidar você a fazer a cada intercessão. Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Pela Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica de Cristo espalhada pelo mundo, especialmente a rede episcopal brasileira, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Pela missão da Igreja no mundo, para que em testemunho fiel proclame o Teu santo Evangelho até os confins da terra, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Pelas pessoas que se preparam para receber o santo batismo, por seus pais, mães, padrinhos e madrinhas, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Pela paz no mundo, a fim de que o espírito de respeito e consideração possa aumentar entre as nações da terra, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Por aquelas pessoas que enfrentam privações e dificuldades, pelas que morrem de fome e sede, pelas que estão doentes à beira da morte, solitárias e abandonadas, para que sejam sustentadas por Tua bondade e misericórdia, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Pelos lugares devastados pela cobiça e ambição, pelas vítimas de nossa sociedade injusta, para que fiquem livres da angústia e do sofrimento, da violência, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Pelas pessoas pobres, perseguidas, enfermas e por todas as que sofrem. Pelas refugiadas, prisioneiras, imigrantes, pelo povo palestino, pelo povo de Israel, pelo povo ucraniano, pelo povo russo. Nós oramos a Ti, Deus, a fim de que protejas e ampares. Oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Por aquelas pessoas a quem temos ofendido, maltratado e prejudicado com o nosso egoísmo e falta de sensibilidade, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Por Tua graça que emenda nossas vidas e esclarece a visão do Teu reino, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Por todas as pessoas que partiram na paz de Cristo, especialmente, ó Deus, a tia da Edivane, o avô do André, que morreram nesse final de semana, para que assim como elas possamos nós também entrar na Tua glória com todos os santos e santas, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Misericordioso Pai, aceita as nossas orações por amor de Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. E agora, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos deu acesso à Sua graça, na qual estamos firmes. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Saudemos-nos uns aos outros com a paz do reino de Deus, a paz do Senhor. Todo mundo que não saudei, paz aí. Vai ter.
Paz de Cristo, meus amigos. Glória a Deus. E ó. Convido você nesse momento, mesmo que você está no sítio aqui hoje, a um momento de generosidade diante de Deus. Você sabe aí o Pix da Estação Casa? É estacalcasa.pix@gmail.com. Então essa é mais estacalcasa.pix@gmail.com. Você pode praticar a sua generosidade em adoração ao Cordeiro, enquanto a gente canta e adora ao Senhor juntos, e traz também a oferta do pão e do vinho, que serão também oferecidos juntamente conosco ao Senhor. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim e eu te adorarei. E do que é teu te damos. Ó Deus da nossa peregrinação, enquanto caminhamos contigo no caminho da obediência, sustém-nos em nossa jornada e guia-nos para a tua glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor está aqui, o Espírito está conosco. Elevai os vossos corações ao Senhor, os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno e justo te darmos graças e louvores, ó Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Pois nesses 40 dias, esses 50 dias, na verdade, da Páscoa, o Senhor nos leva a uma caminhada de vida e de ressurreição, nos desafiando todos os dias a nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja conosco e nos fortaleça ao longo desse tempo. E nós hoje, juntamente com a tua igreja espalhada por todo o mundo, e juntamente com toda a criação, juntamente com a igreja militante ao redor de toda a terra, e com a igreja triunfante nos céus, nós proclamamos a tua glória e dizemos: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Hosana nas maiores alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para nós e nós te adoramos. Te louvamos e bendizemos, Deus de amor, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto obedecemos o seu mandamento, envia sobre nós e sobre esses elementos o teu Espírito Santo. Que o pão partido e o vinho derramado sejam para nós o corpo e o sangue de teu Filho amado, Jesus Cristo. Pois na noite anterior à sua morte, ele ceou com seus amigos e, tomando o pão, louvou a ti. Ele partiu e entregou aos seus discípulos e lhes disse: tomem e comam, este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Findada a ceia, ele tomou também o cálice de vinho novamente, louvou a ti, entregou-lhes e disse-lhes: bebam isso todos vocês. Isso é o meu corpo, esse é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vocês e por muitos para a remissão de pecados. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
Portanto, ó Pai, nos lembramos hoje de tudo que fez o Teu Filho, e nele te imploramos, com confiança, o sacrifício por ele realizado uma vez por todas na cruz do Calvário, trazendo diante de Ti o pão da vida e o cálice da salvação. Nós proclamamos sua morte e a sua ressurreição, até que Ele venha. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dizer juntos assim: Senhor, por Tua morte e ressurreição, nos fizestes livres. Tu és o Salvador do mundo. Senhor de toda a vida, ajuda-nos a trabalharmos juntos por aquele dia em que o Teu reino será plenamente estabelecido e a justiça e a misericórdia serão vistas em toda a terra. Olha com favor para o Teu povo, reúne-nos em Teus braços amorosos e nos ensina a amar, trazendo-nos juntamente com os Teus santos e santas para festejar em Teu banquete eterno. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda honra e glória Te sejam dadas, ó Pai onipotente. Amém. Unindo agora nossas orações com a igreja ao redor do mundo e com toda a criação, oremos como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Vamos dar as nossas mãos e orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Partimos esse pão para partilhar com vocês o corpo de Cristo. Vamos dizer juntos: embora muitos, somos um só corpo, pois todos partilhamos de um mesmo pão. Este é o cálice da salvação. O salmista diz isso certa vez: que eu daria ao Senhor como recompensa por todos os benefícios que Ele tem me dado? A única coisa que eu posso fazer é beber, é erguer o cálice da minha salvação e proclamar o nome do Senhor. É só isso que podemos fazer e mais nada em prol da nossa salvação. Foi Ele que nos deu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem-aventurados todos aqueles que são convidados a essa ceia. Meus amigos, quem é convidado a essa ceia hoje? Todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus. Hoje eu quero dar a prioridade, eu quero que seja a primeira da fila a Sofia e os seus padrinhos, a Babi, o Vitor, sejam os primeiros a tomar. Como a Babi está junto com o Oeste, aí vem o Oeste também. Serão os primeiros dessa fila hoje, em nome de Jesus. Todos vocês que foram batizados nele, se alimentem hoje, nos aproximemos com fé. Não é a nossa dignidade que nos faz estarmos aqui, meus amigos. É só porque Ele nos chama mesmo, porque senão a gente não era digno nem de se aproximar dessa mesa. Mas Ele que nos chama, então a gente não tem o que fazer. Ele só quer que a gente brinda o cálice da salvação. Somos como um criminoso, traidor de um rei que foi convidado para a sua mesa e ele diz: cara, eu te amo. E você todo constrangido assim: cara, o que eu posso fazer? E ele diz para você: só pega esse cálice, brinda comigo e vamos beber juntos. É para isso que o Rei Jesus está te chamando. Não importa quantas vezes você o traiu e pecou. Eu convido você a se alimentar hoje do pão da vida,
do cálice da salvação. Amém? De cruz se erigiu, belo dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
nosso Pai de amor, te damos graças e louvores. Pois quando ainda estávamos tão longe de Ti, nos reunistes através de Teu Filho e nos trouxeste para casa, morrendo e vivendo. Ele declarou o Teu amor, deu-nos a graça e abriu-nos os portais da glória. Possamos nós que partilhamos do corpo de Cristo viver a sua vida ressurreta. Nós que tomamos do seu cálice, levar a vida aos outros. Nós que fomos iluminados pelo Espírito, iluminar o mundo. Guardai-nos firmes na esperança que colocaste diante de nós. Que nós, todos os teus filhos e filhas ao redor do mundo, possamos ser livres e toda a terra viva para louvar o teu santo nome. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Todos os nossos problemas nós depositamos na cruz de Cristo. Todas as nossas dificuldades depositamos na cruz de Cristo. Todas as nossas ansiedades nós as depositamos na cruz de Cristo. Todas as ações malignas nós as depositamos na cruz de Cristo. Toda a nossa esperança está no Cristo ressuscitado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, estamos chegando ao fim desse acampamento, mas que ainda tem um tropeirão ainda, que a Edvânia preparou aí com muito carinho, junto com a Ana, junto com o Luiz. E eu espero que vocês tenham experimentado Deus, se alimentado de Deus, na palavra, na comunhão com os irmãos, dos modos mais inusitados que você possa imaginar, que você tenha experimentado Cristo ao longo desse tempo aqui, o ressuscitado, que você aprenda a o reconhecer, o amando. Amém, gente? Qualquer dúvida, qualquer questão, caras, falem comigo, eu estou aqui para isso, e eu quero que você explore meu trabalho como pastor. Todo mundo que chega para conversar comigo, chega assim, cara, eu não quero te dar trabalho e tal, então, por isso que eu não te falei, poxa, até hoje eu podia ter te instruído em tanta coisa aí, não eu, mas o Senhor mesmo, que Ele usa pessoas, sabe? Às vezes a gente passa mal, passa depressão, por falta de trabalho. Dessa vez não é não. Não é por falta de trabalho não, mas olha, fale, é Deus que capacita os seus filhos, os seus servos. Então, caras, usem mesmo o pastor que vocês têm, chama para conversar, chama no WhatsApp, marca ligação. É claro, né? Não sai ligando qualquer hora do dia, porque assim, eu não sou pastor em tempo integral não. Você que não sabe, eu sou pedagogo, então eu estou trabalhando aí, né, de 8h30 às 4 horas da tarde eu estou ralando. Então não adianta nem me ligar. Mas se você marcar comigo, pode mandar o WhatsApp a hora que você quiser, para a gente poder sentar, conversar. Essa semana eu estive conversando com um irmão que só precisava de um esclarecimento pequeno, o cara estava quase saindo da igreja. Assim, falou, não, velho, glória a Deus, eu fui esclarecido, eu achei que era outra coisa. Então assim, pode falar mesmo, tá? Seja igual Davi me liga toda hora, assim, a qualquer momento ele tá ligando. Eu não aceito as ligações, lógico, né? Mas pode dar ideia, assim. Amém, gente? Todo mundo foi abençoado, foi tocado por Deus aí nesse acampamento. Quem está curtindo, que seja assim até às 5 horas da tarde. Quem for antes, está tudo bem, está liberado, está abençoado em nome de Jesus. Quem ficar por aí, nos ajude a organizar tudo e deixar tudo no jeito. Peço perdão, peço desculpas aí pelas coisas que a gente não tinha previsto, né? Tanto os atrasos aí no café que a gente teve que sair e comprar todo dia, a questão de ter que tirar as barracas ali, enfim, peço mesmo perdão a vocês. Eu queria que a gente estivesse oferecendo o melhor dos melhores serviços aqui para vocês, mas eu creio que foi bênção, tá? Participa dos devocionais ao longo da semana, se alimente de Deus. Cristo quer te alimentar todos os dias. E leva algo para Ele, leva a sua devoção, leva a sua adoração, leva-o separar do seu tempo, leva a colocar na agenda, leva-o colocar no despertador o seu horário de oração. E o resto deixa Ele fazer. Mas separa no seu dia o tempo de orar, tá bom? Isso é muito importante. Visita não tem não, né? Cara, vai ter um sarau de Pentecostes, vocês sabem, né?
7 de junho. Isso aqui está sendo um acampamento da Páscoa. 7 de junho vai ser o sarau, que é da vigília de Páscoa mesmo. É o dia anterior. Então, assim, a gente vai estar nesse tema, trabalhando aquilo que o Espírito Santo fez nessa igreja, né? As temáticas, as virtudes, aquilo que Deus tem derramado sobre nós, nossa visão. A galera vai pintar sobre isso, vai cantar sobre isso, vai fazer uma coisa maravilhosa. Então esteja lá, tá? Vai ser de graça. Então, assim, se você faltar, é falta de vergonha na cara mesmo. Então, cola lá com a gente, tá? Esteja junto com a gente, fortalece esses movimentos que a sua igreja está fazendo, cara. Você está pensando na morte da bezerra lá, enfim, pensa na morte dos seus irmãos aqui. E junta com a gente para dar o seu corpo, a sua vida, o seu sangue. Você está viajando aí num show que você tem que ir, cara, valoriza um show que está sendo feito lá na sua igreja, se alimenta de Deus lá, sabe? E contribui, né? Você tem poesia, contribua lá com a sua poesia. A gente nem vai abrir para a gente de fora, a gente vai concentrar na galera nossa aqui. As nossas poesias, nossas músicas, nossas danças, nossas... Exatamente. Exatamente. E que você não deixa os artistas ficar só expondo um para o outro, né? Vamos participar, né? Pelo amor de Deus. Você que tem mais artes aí que queira ministrar, conversa aí com o Vitor, com o André, com a Camila, com a Babi, para ver sobre o que é essa temática toda e participa, tá? Ministra aí, tá bom? É isso, esse é o nosso próximo evento. Se coloque de pé, vamos orar, concluir esse culto. Aleluia. Que o Cristo ressuscitado nos sustente para entregarmos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável diante dele. E nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a bênção do Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja sobre vós, convosco habite, agora e para todo sempre, seja sobre esse sítio, sobre a dona dele, sobre todos os que nos abençoaram aqui ao longo desse evento. A comissão, a organização, o pessoal da cozinha, todos os que ajudaram em tudo. Que a tua bênção, ó Deus, esteja sobre todos. Amém e amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Pai, abençoamos também esse alimento em nome de Jesus. Amém. Abençoado.